É a famosa interferência de fora interferindo no que o cara faz dentro de Cara, campo. isso acontece até com quem comenta a arbitragem, né? Isso acontece com o jogador. Você concorda? Sim. Que a gente vê jogador que sente o peso de um jogo, É. o peso de uma torcida. O cara que serve pra seleção. É ser o cara que humano. não A gente, serve. eu tenho um livro também de Portugal, muito legal, que não é meu, esse é do meu namorado, pra falar a verdade, que ele trouxe quando ele foi num congresso lá. E assim, o Rafa, ele trabalha com futebol também, ele foi treinador de goleiros do Santos durante 10 anos, trabalha com futebol há muitos anos. Então ele tem muito livro relacionado ao futebol. E esse é como ganhar jogando com a cabeça. E esse livro também traz dados interessantíssimos de quanto pesa para um jogador, para um atleta, certas situações. De quanto você vê que pesa ele jogar em certos estádios. Tem um dado lá que eu achei muito interessante. Que eles fizeram um estudo. Então vamos dizer assim, você vai fazer um cabo de guerra eu contra você. Você vai fazer uma força muito maior do que se a gente fizer um cabo de guerra em grupo. Então, se tem 10 aqui, 10 aí, você não vai colocar a mesma força do que quando você coloca sozinho. E isso, num time de futebol, se o cara não fizer da mesma forma, vai interferir. Então, eu falo, é muito além do que a gente imagina. Claro. Não só a arbitragem, como um jogador, um treinador. Você trabalhar numa pressão gigantesca é muito diferente quando você tá bem. Tem jogador que ele é movido pelo grupo. Se o time tá bem, ele tá bem. Se tem um problema no grupo, eu vou falar, gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vou citar agora o futebol feminino. Brasileirão, Palmeiras perdeu agora no jogo de volta, semifinal de Campeonato Brasileiro de 4-0. Os problemas internos são gigantescos. Bizarro. Palmeiras... Bizarro. Palmeiras afastou as duas melhores zagueiras por indisciplina. E aí você tem, muitas vezes, no futebol feminino, problemas maiores com grupo do que masculino. Mas você não tem aquela mídia em cima, a coisa passa. repercussão. Exatamente. A repercussão Não rende. não rende. Então, eu falo, nesse ponto, a gente também precisa analisar o árbitro como um ser humano que também está suscetível a esse tipo de situação. Mas aí, tudo isso que você tá me falando me leva a uma conclusão triste, que é a seguinte. Nesse cenário todo que você citou perfeitamente, que eu concordo em gênero, número e grau, o que força? Às vezes, um time que não tem tanto o mesmo apelo, vou pegar um exemplo. Atlético Mineiro, um grande time do futebol brasileiro, mas ele não tem o peso de um Flamengo em termos de mídia. Aí, um diretor do Atlético Mineiro, como lá o Rodrigo Caetano lá, se acha no direito de chutar a porta de árbitro no vestiário, fazer uma pressão do Que é um caramba. absurdo. E depois pegar o microfone e sair desbravando. Aí o Hulk vai lá e faz isso. E aí você cria em torno daquele time cria um ambiente. hostil. Você cria. Um ambiente hostil que o árbitro, na hora de pensar duas vezes, na hora de apitar uma coisa a favor ou contra aquele time, vai levar aquilo em consideração no subconsciente. Claro. Ele Ou já seja, entra pressionado. Porque Exato. o árbitro ele já entra pressionado e as pessoas muitas vezes não veem isso. É lógico que existe os 2 pesos e 2 medidas, e eu já citei aqui pra vocês, né? A gente Sim. viu o árbitro errando e na semana seguinte tanto escalado, tanto no campo quanto no VAR. Mas tem árbitro que é punido. E o árbitro muitas vezes hoje entra em campo já com medo dessa punição. Pelos próprios chefes deles. Pelos próprios dirigentes da arbitragem. Então tudo isso também conta. E aí você entra num ambiente desse, que vem com um time reclamando de arbitragem. E isso, você vai falar que o árbitro vai entrar em campo tranquilaço. Neutro. Não vai. Por exemplo, Entendeu? Não digo nem neutro, mas tranquilaço, que numa decisão subconsciente pode pesar. você acha que, por exemplo, pegando esse gancho, você acha que é um cara que reclama muito, que a gente tem visto no Brasil, o Abel Ferreira, técnico do meu time. Você acha que há uma perseguição da arbitragem contra ele? Sabe o que eu acho O árbitro interessante? já entra, tipo, se o Abel reclamar, amarelo, toma. Os árbitros, eles não deveriam ter esse, vamos dizer assim, fugiu a palavra, mas
você já entrar predisposto Disposto. com alguns jogadores, mas Tem ao mesmo ou preconceito. treinadores, né? Um preconceito aí, formado. aí isso com o Gabigol Mas também. ao mesmo tempo, o árbitro ele estuda o jogador, eu deveria estudar o jogador. Qual é o jogador que pode me dar mais problema? Como que eu vou agir dessa forma? E foi interessante que quando o Abel Ferreira chegou aqui, ele logo foi expulso. E eu peguei um amigo meu de Portugal, que era árbitro lá, e eu fiz uma matéria com ele. Eu tinha acabado também de entrar na ESPN quase. Eu acho que é uma das minhas primeiras matérias e que não fala especificamente de arbitragem, que falava do Abel Ferreira. Porque eu fui perguntar, a gente percebeu como ele era aqui, eu fui perguntar como ele era lá. E esse ex-árbitro tal, que também foi FIFA, que hoje é comentarista lá, ele falou pra mim, ele falou assim, é uma ótima pessoa, mas a hora que ele tá em campo, ele se descontrola. E se ele continuar como ele era aqui, ele vai ser muitas vezes expulso aí como ele era aqui. Foi uma das minhas primeiras matérias. E assim, falando do Abel. Então, assim, você tem já essa questão do treinador e você tem a questão da orientação. Porque muitas vezes o jogo tá tranquilo no campo. E quem tá do lado de fora, um treinador, alguém da comissão, acaba inflamando o jogo Torcida, dentro tudo. por causa das suas atitudes fora. Então, a gente vê jogador... Jogador não, desculpa, mas esse entra um outro ponto que eu falo do estilo de arbitragem. Tem árbitro que consegue conversar com a Abel e manter a calmaria. Tem árbitro que já chega aplicando o cartão amarelo e não sabe... É muito do estilo de arbitragem. Mas o árbitro, ele tem que conhecer. Eu lembro de um pré-jogo meu que o nosso plano de trabalho era os dois técnicos. Não era o campo. Não era a nossa forma, porque nos dois bancos a gente tinha treinadores que eram dor de cabeça. Série A? Série A na época. A gente viu Então- recentemente o Mano Menezes xingando um quarto árbitro e tal, Então- um quarto árbitro, e aí ele chamou o juiz, etc. Era a Neutra que tava apitando. É. Nessa questão, muitas vezes você acaba perdendo o controle do jogo por problema fora e não dentro.